Olá, queridos empresários e empresárias! Nesse vídeo nós separamos 6 passos para te ajudar a fazer uma boa gestão financeira da sua empresa. E o último passo, além de ajudar na parte da gestão financeira, também pode te ajudar a aumentar o lucro da sua empresa. E além disso, eu também deixei uma dica para vocês no final desse vídeo. Então fica aí até o final porque esse conteúdo tá incrível. Mas antes, para quem está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Por aqui você vai ver muito conteúdo com dicas de crescimento e de gestão empresarial para ajudar no crescimento do seu negócio e também para ajudar no seu crescimento como empresário. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que sair um conteúdo novo por aqui. Eu sou Pamela Souza, sua consultora empresarial. Então, o primeiro passo para fazer uma boa gestão financeira na sua empresa é você fazer um planejamento financeiro anual da sua empresa. Então você vai precisar listar todos os gastos, todos os custos que a sua empresa vai ter todos os meses. Então você precisa listar gastos como aluguel, energia, água, pagamento de funcionários, pagamento de prolabore, que é o salário do dono que trabalha na empresa. Lembrando que o seu pagamento não é o que sobra, não é o lucro. O pagamento do dono que trabalha na empresa, que é esse prolabore, ele precisa ser um custo fixo para a empresa, assim como se você estivesse pagando um funcionário. É claro que se a sua empresa estiver no início, vai ser um pouco mais complicado deixar um valor fixo para o prolabore, mas se a sua empresa já estiver estabilizada, já tiver um bom faturamento, é muito importante você deixar um prolabore fixo para você retirar todos os meses. E é claro que a sua empresa dando lucro, você como empresário vai poder pegar uma parte do lucro. Caso você tenha sócios, eles também vão poder pegar uma participação desse lucro, mas eu vou deixar para falar dessa parte do lucro em um outro vídeo, até porque o lucro ele não é apenas para dividir entre os sócios, mas ele também pode ser usado para estar reinvestindo no negócio e aumentando o faturamento da empresa. Mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Então, nessa primeira etapa do planejamento anual da sua empresa, eu recomendo que vocês utilizem uma planilha do Excel e lá vocês vão colocar em cada coluna os meses do ano, janeiro, fevereiro e assim por diante. E em todos os meses vocês vão colocar esses gastos mensais que vocês têm. E além deles, é importante vocês também colocarem os gastos que vocês têm poucas vezes ao ano. Como, por exemplo, para os empresários que têm funcionários, eles podem colocar no final do ano o valor do 13º. E também é importante vocês colocarem esses gastos nessa planilha, porque muitos empresários acabam esquecendo que eles têm certos gastos ao decorrer do ano e quando chega perto dessas datas, como por exemplo para pagar o 13º dos funcionários, alguns empresários acabam pedindo empréstimo para fazer esse pagamento. Então liste todos os gastos que você vai ter ao decorrer do ano e assim você vai poder se planejar, vai poder guardar um valor para quando chegar esse gasto você ter a quantidade necessária para fazer o pagamento dele sem precisar pedir nenhum empréstimo e sem precisar pagar juros por conta disso. Outro exemplo também seria se você tem um certificado digital que precisa ser renovado anualmente ou a cada 3 anos. Outro exemplo também se você tem um site na sua empresa que precisa fazer aquela renovação anual. Então todos esses gastos você precisa listar e você vai colocar cada um desses gastos no mês que você vai precisar ter um custo, ter um gasto com eles. O segundo passo para fazer uma boa gestão financeira da sua empresa é você criar limite de orçamentos. As grandes empresas têm um departamento, têm uma área específica que ela cria um limite de gastos por departamento. Então eles definem, por exemplo, que a área de marketing pode gastar o valor X durante os próximos 6 meses, durante o próximo semestre. Então, se você é o responsável pela parte financeira da sua empresa, é você que vai precisar definir esses limites de orçamento. Então, se na sua empresa você pretende investir em divulgação, investir em marketing, você vai precisar definir nos próximos 6 meses ou no próximo ano quanto que você pretende gastar em marketing, em divulgação e propaganda para sua empresa. E criando esse limite de orçamento, você evita que a sua empresa acabe gastando mais do que deveria e assim você vai acabar evitando problemas financeiros que poderia gerar na sua empresa se você gastasse mais do que deveria. E é importante definir esse limite de orçamento não somente para a área do marketing, mas também para qualquer outra área na sua empresa que vai gerar um certo gasto, que vai gerar um custo. Então, por exemplo, se a sua empresa tem um projeto, como por exemplo a criação de um site para sua empresa, é importante você criar um orçamento para ter uma ideia de quanto a sua empresa vai gastar com esse projeto e depois disso criar um limite de quanto a sua empresa pretende gastar com esse projeto, com essa criação desse site para sua empresa. Então, tudo isso vai precisar estar listado nesse planejamento anual. O terceiro passo para uma boa gestão financeira da sua empresa
é você fazer o controle minucioso de tudo que entra e de tudo que sai. Então, todas as vendas que a sua empresa fizer, elas precisam ser anotadas, e não somente as vendas, mas qualquer valor que sair através de compras e qualquer valor que entrar, como por exemplo algum reembolso. Todas essas entradas e saídas, elas precisam ser anotadas, e no final do mês você precisa saber o total que a sua empresa faturou, ou seja, o total que a sua empresa vendeu, o total de gastos, de custos que a sua empresa teve, e de uma forma bem simplificada, a diferença entre o faturamento e o custo da sua empresa e os gastos que você teve vai ser o lucro que a sua empresa teve dentro desse mês. E esse controle é importante para te ajudar a fazer uma boa gestão financeira da sua empresa, porque não vai adiantar muito você fazer um bom planejamento, criar limites de orçamento, se no dia a dia da sua empresa você não fizer o controle que precisa ser feito, não anotar tudo que está entrando e que está saindo. Então esse controle também é muito importante. O quarto passo é a sua empresa ter um capital de giro. O capital de giro é o dinheiro que fica no caixa da sua empresa, e esse dinheiro ele é usado entre o intervalo de tempo que a sua empresa faz o investimento até ela ter o retorno desse investimento. Então, por exemplo, se você tem um restaurante que faz entrega através dos motoboys, o capital de giro ele pode ser usado para estar abastecendo as motos, para estar colocando gasolina e entrar esse retorno financeiro na sua empresa. Então, como o próprio nome diz, o capital de giro ele é um dinheiro para fazer a sua empresa girar, para fazer a sua empresa funcionar até você conseguir o faturamento, conseguir o lucro através das suas vendas. Agora nós vamos para o penúltimo passo para fazer um bom controle financeiro da sua empresa, mas antes, se você chegou até aqui, deixe o seu like porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O YouTube entende que esse conteúdo é interessante e ele recomenda para mais empresários que também precisam dessas informações. O quinto passo para uma boa gestão financeira é a sua empresa ter uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, ou também chamada de fundo de emergência, é um valor que seria suficiente para suprir todas as despesas, todos os custos da sua empresa durante um período de 6 meses ou de 12 meses. Então, se por exemplo a sua empresa tem um custo mensal de R$ 2.000 e você quer fazer um fundo de emergência para 6 meses, então a sua empresa teria que ter uma reserva de emergência de R$ 12.000. Esse valor ele pode ser usado quando surgir alguma emergência na sua empresa, como por exemplo, você quebrou alguma coisa na sua empresa que é fundamental para o funcionamento dela, que é fundamental para o dia a dia dos seus negócios, então você pode estar usando essa reserva de emergência. Outra situação também que você poderia estar usando essa reserva de emergência foi no início da pandemia, onde muitas empresas acabaram sofrendo com isso e muitas empresas acabaram não conseguindo vender mais. Então as empresas que tinham esse fundo de emergência, elas usaram, e por mais que elas não estivessem vendendo nada, elas tinham uma reserva que elas puderam usar e conseguiram suprir todos os gastos da sua empresa por um certo período. Então a reserva de emergência também é algo muito importante para a sua empresa, principalmente para evitar a falência dela, e é uma forma também da sua empresa evitar de pegar empréstimos quando surgir alguma emergência, quando surgir algum problema. Agora nós vamos para o sexto e último passo que vai te ajudar a aumentar o lucro da sua empresa. Então presta bastante atenção. Então esse último passo é para você reduzir gastos desnecessários e renegociar os gastos que você tem atualmente. Então a redução de gastos na sua empresa, ela precisa se tornar um hábito, porque quando você tem um gasto desnecessário, ele suga o lucro da sua empresa. Lembra aquela conta simples que eu mostrei para vocês? Que é a diferença entre o faturamento e os custos da sua empresa resulta no lucro da sua empresa. Então, quanto menor for o custo da sua empresa, maior vai ser o lucro. Então, é muito importante a sua empresa sempre buscar a redução dos custos, porque assim você vai estar aumentando automaticamente o lucro da sua empresa. Então, para fazer isso, você pode olhar aquela lista, olhar aquele planejamento anual que você criou na sua empresa e verificar ali se tem algum gasto desnecessário na sua empresa, e se tiver, você vai precisar se livrar desse gasto. E além dele, você também pode olhar os gastos atuais, os gastos mensais da sua empresa, como por exemplo um gasto com a internet, e analisar se existe a possibilidade de você estar diminuindo esse custo, se você pode estar ligando para eles para conseguir um preço melhor, ou se tem algum outro concorrente que está oferecendo um preço melhor para sua empresa. Lembrando que essa busca por diminuir os custos, ela precisa ser um hábito na vida do empresário, e que quanto menor for os custos da sua empresa, maior vai ser o lucro. E outro ponto também, ainda falando da redução de custos para sua empresa, caso a sua empresa tenha alguma dívida, também é interessante você ligar, tentar renegociar essa dívida com o banco para conseguir um desconto.
E você fazendo uma renegociação de dívidas, se você for pagar à vista ou se você for parcelar, esse custo também precisa estar naquela planilha que você criou lá no primeiro passo. E a dica que eu preparei para vocês é que fazendo essa gestão, fazendo esse planejamento financeiro da sua empresa, você pode olhar para esse controle financeiro, para esses resultados que você teve e através desses dados você pode tomar decisões estratégicas para sua empresa. Um exemplo disso seria você olhar ao decorrer do ano todo o faturamento que a sua empresa teve mês após mês e analisar se teve um aumento no faturamento, se teve um aumento no lucro da sua empresa. Assim você vai conseguir entender se a sua empresa está realmente crescendo ou se ela não está. E a partir dessas informações você pode tomar decisões estratégicas para melhorar ainda mais os resultados da sua empresa. Então, se a sua empresa, por exemplo, não apresentou um aumento no faturamento ao decorrer dos meses, você precisa tomar alguma ação estratégica para estar aumentando o faturamento, identificando o que aconteceu de errado e o que a sua empresa pode estar melhorando. E se a sua empresa apresentou um aumento no faturamento, você também pode estar analisando e identificando o que levou a esse aumento para você estar replicando isso ou ainda tomando outras ações para aumentar ainda mais o faturamento da sua empresa. Esses foram 6 passos que você precisa seguir para fazer uma boa gestão financeira da sua empresa, buscando aumentar o faturamento e principalmente aumentando o lucro da sua empresa. Se você ficou com alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão ou tem um tema que você quer saber mais, também pode estar deixando a sua sugestão aí embaixo. Já aproveita também para se inscrever aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito, ativar o sininho para você receber uma notificação quando sair um conteúdo novo por aqui e também deixe um comentário aí embaixo o que é que você achou desse vídeo, porque quanto mais você interagir, mais o YouTube vai recomendar os vídeos aqui do canal para vocês. Não esquece de deixar o seu like, um beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.